Temos todas essas sugestões para construção de competências e não podemos perder de vista os desafios que são enfrentados por quem está construindo o conhecimento, a aquisição de língua escrita. Há complicadas relações entre sons e letras. Alguns sons e algumas letras estão em correspondência bionívoca, de um para um, né? A mesma letra sempre corresponde ao mesmo som, como acontece com P, que é sempre P, como em pato, pé, peixe, porta, pulo. Isso vai acontecer também com o B, que é sempre B, como em barco, beleza, bico, bom, bule, com F, que é sempre F, como em fada, feliz, fim, foca, folha, fundo. V, que é sempre V, como em vale, vela, vila, voo, avulso. Vejam que eu mudei a vogal que vinha depois da consoante, a consoante permaneceu a mesma. Mas há diferenças contextuais, por exemplo, quando uma letra representa diferentes sons segundo a sua posição. E daí a gente tem a letra S, que pode representar o som S em início de palavra, como sala, que pode representar o som Z entre vogais, como em casa, duas árvores, que pode representar sh ou s diante de consoante que não produz vibração das cordas vocais aqui na laringe, né? Que vai ser surda ou que vai ser desvozeada, ou ainda em final de palavra, como em resto, duas casas, ou ainda pode ser j ou z diante da consoante que é produzida com vibração das cordas vocais, como em rasgo, duas gotas, pode ser rasgo, duas gotas. Eu tenho a letra M, que representa mã antes de vogal, como em mala, leme, que representa mã em fim de sílaba, se a consoante que vier depois for bilabial, como em campo. Eu tenho a letra N, que representa nã antes de vogal, como em nada e banana, mas que também representa nã e nhã em fim de sílaba, como em canto, antes. Que pode ser uma nasal lábio-dental, como em cânfora, ou ainda uma nasal produzida lá atrás, quase no lugarzinho em que a gente produz o G de canga. E daí eu tenho a letra L, que representa o som mesmo de L antes de vogal, como bola e lua, ou ainda que pode representar o som de U, como em calma, sal. E eu tenho a letra E, que pode representar E, ou I, dependendo da posição na palavra. Além de tudo isso, eu tenho o mesmo som representado por diferentes letras, ou ainda por dígrafos, segundo a posição na palavra. Eu tenho o som K, que pode ser representado pela letra C, como em casa, cone bicudo, ou por QU, diante de EI, como em pequeno e esquina. Eu tenho o som G, que pode ser representado pela letra G, ou por GU, diante, como em gato, gota, agudo, letra G, ou paguei, guitarra, GU. Eu tenho a letra I, que pode se representar, eu tenho o som I, que pode ser representado pela letra I, em posição acentuada, como pino, ou ainda que pode ser representado pela letra E, em posição não acentuada, como padre, morte. O mesmo acontece com U, o som de U pode ser representado com a letra U em posição acentuada, como em lua, mas pode ser representado por O em posição não acentuada, como amigo. E daí, você tem um X entre colchetes ali, que é o som R. E o R pode ser representado por dois R's entre vogais, como em carro, ou por um R só em outras posições, como em rua, ou como em carta, dependendo da região do Brasil. Além disso, nós temos letras e dígrafos
que representam sons idênticos em contextos idênticos. Temos a competição entre letras, ou a competição entre letras e dígrafos. Então, o som Z entre vogais pode ser representado pelas letras S, Z ou X, como em mesa, certeza e exemplo. O som S entre vogais pode ser representado por dois S's, como em russo e poceiro, por C cedilha, como em buço, por C, como em roceiro, por SC cedilha, como cresça, por SC, como em cresce. Se estiver precedido de consoante, esse som S vai ser representado por S, como em balsa, persegue, por C cedilha, como em alça, por C, como percebe. Vejam que o contexto é muito parecido. E aqui a gente tem a forte arbitrariedade do sistema ortográfico. Eu não tenho nenhum motivo natural para ser C, cedilha ou S. É assim porque historicamente assim ficou constituído. Eu tenho o som ch, que diante de vogal pode ser representado por CH, como em chuva, ou por X, como em chuchu. Em final de sílaba, daí depende da região do Brasil, né? Eu posso ter a letra S, espera, a letra X, expectativa, a letra S, funish, a letra Z, atriz, e o J, diante de vogal, vai ser representado por J ou por G, e ainda, em final de palavra ou em final de sílaba, pode ser representado pela letra S, né? E daí aqui vocês têm mesmo, por exemplo. Além disso, nós temos algumas regularidades morfológicas que vão determinar, vão nos dar pistas ortográficas, né? Então, o afixo ESA vai aparecer em substantivos abstratos, como grandeza, beleza, moleza. Es com S, em português, francês. Es com Z, em estupidez, gravidez. Então, vejam, por exemplo, que aquele es com S vai definir adjetivos de proveniência, né? A nacionalidade da pessoa. Estupidez, gravidez, a gente tem para substantivos EZ, né? Is com Z, de novo substantivos, e agora pessoas que fazem alguma coisa, agentes, né? Atriz, aprendiz, são com C cedilha, para palavras como inflação, formação, ao, com AL, sensacional, maternal, isse com C, para substantivos como chatice, tolice, agem com G, para substantivos como bobagem, passagem. E então nós temos aqui partes de palavras que são escritas sempre de uma determinada maneira, e nós temos conjuntos de organização, então, por qualidades morfológicas, né? Miriam Lemle apresenta, então, uma proposta de sistematização para a construção das competências necessárias para a alfabetização. Numa primeira etapa, ela recomenda que se trabalhe com as relações bionívocas. Não apostar tanto naquelas letras que não representam sempre o mesmo som, né? Apostar nas relações de um para um. Uma letra que representa sempre o mesmo som. Na etapa 2, daí sim, as relações entre sons e letras, dependendo da sua posição. Eu tenho a letra S, no início de palavra o som é S, entre vogais o som é Z. Então, sala, no início de palavra, casa, entre vogais. Na etapa 3, as partes arbitrárias do sistema ortográfico. Então, eu tenho casa com S, asa com S, mas tenho, vamos pensar,
num som de Z representado por Z, ou eu tenho exame, que é com X, né? Então, aqui eu tenho as partes arbitrárias do sistema ortográfico. O que nos diz que Z às vezes é S, às vezes é Z, às vezes é X? E daí, por último, as relações entre ortografia e morfologia. Uma questão é remanescente. Como desenvolver condições para a percepção das diferenças, né? E das relações entre sons e letras. E daí, para a nossa próxima semana, o nosso tópico vai ser de consciência fonológica. Desejo a todas e a todos um bom semestre e um bom percurso de estudos sobre as condições linguísticas para a alfabetização.